Eu tenho uma fofoca boa envolvendo o Game do 100, um novo programa da Record. Envolve o segundo episódio e uma participante que saiu e foi chamada de falsa pelos outros participantes. Quer entender essa fofoca toda? Então se inscreve no canal e deixa aquele super like para me ajudar bastante no crescimento do meu conteúdo. Bom, a participante em questão é uma ex-paniquete, isso mesmo, gente, a Fernanda Lacerda. Eu vou contar para vocês já o porquê a Fernanda Lacerda deixou todo mundo irritado. Ela tinha um compromisso fora dos estúdios do Game do 100 e não poderia participar de todas as gravações, porque em uma data específica ela tinha uma feira de bodybuilder para participar e ela não poderia então continuar no Game do 100. Então todo mundo sabia que a Fernanda Lacerda em algum momento teria que se desistir do programa. Na verdade tinha que perder a prova mesmo, porque desistir não pode, tá? Porque se ela desistisse, ela teria que pagar uma multa à Record. Então em algum momento todo mundo sabia que a Fernanda Lacerda teria que ir embora por vontade própria, errando alguma prova, né? Enfim, fazendo alguma barbaridade aí só para sair e permanecer com o cachê em mãos e sem multa. Isso aconteceu, gente, durante a participação da cantora Roberta Miranda, tá? Isso aconteceu no episódio 2 deste domingo, tá? A Roberta Miranda foi lá, cantou, e aí tinha uma prova envolvendo a Roberta Miranda, que era o seguinte: o Felipe Andreoli e a Rafa Brits teriam que fazer perguntas sobre a vida da Roberta Miranda, e aí, gente, os outros participantes teriam que tentar decifrar se essa pergunta, se essa questão sobre a vida da Roberta Miranda era verdadeiro ou falso. Se você acertasse, você continuava no jogo, mas se você errasse, você teria a chance de ser eliminado. E se você fosse o único a falar que aquela pergunta era ou verdadeiro ou falso, você estava automaticamente eliminado. E aí que tá, gente. A Fernanda Lacerda, inclusive, ela tá com o Nick aqui, porque o Nick tá convencendo ela a ir pro verdadeiro. Mas não foi nada disso, tá? A Fernanda Lacerda foi a única que foi para o falso. E a pergunta era o seguinte: a Roberta Miranda coleciona bonés, óculos e tênis? Verdadeiro ou falso? Todas as pessoas foram no verdadeiro e só a Fernanda ficou no falso. Ela fez isso porque ela queria ir embora. Porém, ela disse para as câmeras ao contrário. Ela falou: ai, gente, eu sou uma pessoa de opinião forte. A Fernanda Lacerda disse que a Roberta Miranda não iria colecionar bonés. Olha o cabelo dela aí. Ela não coleciona bonés. É impossível ela colecionar bonés, gente. É tudo falso. Essa afirmação é falsa. E esse foi o argumento da Fernanda Lacerda em ter ido para o lado falso nessa prova. Mas na verdade, gente, ela queria ir embora. Ela viu que ali era uma oportunidade de ela ir embora e se colocou no falso para sair. Bom, não deu outra, tá? A questão era realmente verdadeira e a Fernanda Lacerda foi eliminada do programa. Na hora que a Rafa Brits foi perguntar para a Fernanda Lacerda o porquê que ela achou que era falso, ela disse o seguinte: eu não sou uma pessoa que segue manada, eu sou uma pessoa de opinião forte e eu, quando tenho a minha opinião, eu não mudo a minha opinião. Disse a Fernanda Lacerda. Mas não é nada disso. Isso foi tudo uma grande mentira e uma desculpa para as câmeras que a Fernanda Lacerda inventou, porque ela precisava ir embora. Ela tinha um compromisso com uma outra feira. Ela não poderia participar do programa mais. O dia da data da gravação, né, batia com a feira, ou seja, ela não poderia continuar. Ela inventou tudo isso. Ai, Matt, então o pessoal ficou bravo porque ela inventou isso? Não, o pessoal ficou bravo porque ela chorou por causa da eliminação de outro participante, mesmo sabendo que ela poderia se eliminar naquela prova. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Em uma das provas, gente, os trigêmeos tiveram que se enfrentar. Por quê? Porque ficou dois deles fazendo aquela prova da peruca. Lembra da prova da peruca? Que tinha que colocar, né, coisinhas na peruca e tudo mais. Acho que tinha 8, né? Não lembro quantas coisas eram para colocar na peruca. E aí, gente, a prova era isso, né? Os participantes então conseguissem colocar tudo na peruca, continuava, e quem não conseguisse era eliminado. E aí a prova foi seguindo até que restou 2 participantes dos trigêmeos, tá? O Eduardo e o Ricardo, tá? Os dois se enfrentaram e apenas o Eduardo não conseguiu e o Eduardo foi eliminado. Fato é, gente, que com a eliminação de um dos trigêmeos, a Fernanda chorou, falou: não, os trigêmeos se separaram, eles ficaram muito abalados, eles ficaram tristes, e realmente, tá, gente, eles realmente ficaram tristes, tá, durante essa separação deles, tá, teve um momento ali onde eles se juntaram, se abraçaram, choraram muito, a Fernanda Lacerda também chorou, só que aí o pessoal, os outros participantes dos Game do 100, disseram que esse choro foi pura falsidade.
porque a Fernanda Lacerda poderia ter evitado a separação dos trigêmeos. Era só ela desistir dessa prova, era só ela não completar essa prova. Mas não, ela completou e fez os gêmeos se separarem e ficou chorando ainda. Ai meu Deus, eles se separaram. Quando na verdade, gente, ela mesma poderia ter evitado essa separação. Bom, esse foi o primeiro momento, né, da separação dos trigêmeos. Foi o primeiro momento onde os participantes acharam, na verdade, que a Fernanda Lacerda foi uma pessoa muito falsa em ter chorado com a separação dos trigêmeos, mesmo sabendo que ela poderia evitar essa separação. Bom, o jogo continuou, tá? E aí nós tivemos aquela prova do sombreiro, né? A prova do chapéu mexicano aí. Como vocês podem ver, tem um furo aqui nesse chapéu. A prova era simples. Tinha uma bolinha de ping-pong, você tinha que girar o chapéu até a bolinha de ping-pong passar pela bola. Se passasse pela bola, você continuava no jogo. Agora, se não passasse, você estava automaticamente eliminado. Bom, mais uma oportunidade para Fernanda Lacerda desistir. Porém, ela não fez isso, tá, gente? Ela não desistiu e o participante que perdeu foi o Yarley, tá? O Yarley, inclusive, tem muitos seguidores dentro do próprio Game do 100. E a eliminação do Yarley fez muita gente ficar comovida e triste, tá? Porque gostavam muito do participante, né, Yarley. E era mais uma oportunidade da Fernanda Lacerda desistir, mas não desistiu, continuou e fez todo mundo ficar triste com a saída do Yarley, tá? Fernanda Lacerda então seguiu no Game do 100, tá? Seguiu ali participando e tudo mais. E aí tivemos mais uma prova. Era a prova, gente, de você colocar uma porquinha em cima da outra com um prego, né? Mais uma oportunidade para Fernanda Lacerda desistir do programa. Porém não, gente. A Fernanda não desistiu do programa e continuou, mesmo sabendo que ela tinha que desistir em algum momento porque ela tinha um compromisso com uma feira de bodybuilder, tá? E aí, gente, aconteceu a eliminação de um participante, que no caso foi o Luiz. O Luiz saiu do jogo porque ele não conseguiu colocar as porcas uma em cima da outra. E o pessoal falou, poxa, a Fernanda Lacerda tem que ir embora. Tá muita gente que quer jogar, quer participar, quer ganhar o prêmio de 300 mil reais, tá dando sangue e tá sendo eliminada. Enquanto a Fernanda sabe que ela não pode continuar no programa. Ela sabe que ela tem que ser eliminada porque ela tem que ter um compromisso com uma feira de games. Ela não pode participar da gravação. E aí tem muita gente sendo eliminada, como por exemplo o Luiz, como por exemplo o Yarley, como por exemplo a separação dos trigêmeos. Os participantes então, gente, chamaram a Fernanda de falsa por ter feito os participantes serem eliminados, aqueles que querem jogar, aqueles que querem o prêmio, aqueles que precisam do dinheiro, saírem enquanto ela já tinha um compromisso lá fora com essa feira de bodybuilder. E aí o pessoal achou uma extrema falsidade na hora da eliminação dela, ela ter ainda mentido para todo mundo, falado, eu tenho uma opinião forte, eu sou uma pessoa que não segue a manada, né? Falando que todo mundo estava seguindo a manada, quando era tudo mentira. Bom, essa é a fofoca. Fernanda Lacerda mentiu em frente às câmeras, ela não poderia participar do Game do 100 porque ela tinha uma feira durante um dia das gravações, ela poderia ter evitado a separação dos trigêmeos, mas não, em vez de evitar a separação dos trigêmeos, ela chorou falando que ficou muito triste com essa separação, porém ela mesma poderia ter evitado essa separação deles e não fez o que deveria fazer, que era desistir da prova. Bom, essa é a fofoca envolvendo a Fernanda Lacerda, tá, gente? Muita gente se revoltou, chamou ela de falsa, falou que o choro dela era falso e ela saiu queimada dos bastidores das gravações do Game do 100. E aí, gente, o que vocês acham dessa atitude? Eu até não acho errado o participante entrar no Game do 100 tendo um compromisso aqui fora, tá? Por quê? Por que, Matt, você não acha errado? Porque a pessoa pode ser a primeira eliminada ou a segunda eliminada, né? Agora, ficar, né, continuando no programa e as pessoas que precisam do dinheiro sendo eliminadas, quando você sabe que você não precisa do dinheiro e você, inclusive, tem um compromisso externo, aí eu acho muito cara de pau. Aí eu acho uma extrema cara de pau da Fernanda, né? Se você tem um compromisso, sai logo, né? Não faz... Quantos participantes saíram no total? Uns 15. Mais ou menos 15 participantes saíram, pessoas que precisavam do dinheiro saíram e você ficou lá, né? Segurando vaga de alguém que realmente precisava. E aí, na hora de sair, ainda mentiu em frente às câmeras, falando que não segue a manada, que na verdade ela é uma pessoa de opinião forte, que era impossível a Roberta Miranda usar boné, enfim, fez uma mentira aí
só para justificar a sua eliminação, que era inevitável. O que vocês acham de tudo isso? Vocês também chamariam a Fernanda Lacerda de falsa ou não? Comentem bastante, que é muito importante a sua opinião aqui no canal, tá? Então, ó, faz isso, deixa aquele like, eu volto sempre que possível com novidades e mais fofocas envolvendo os bastidores do game do 100. Falou!